Olá, eu sou Luciene Ferretti e seja muito bem-vinda à segunda aula da imersão da costura criativa. Eu sou especialista em costura criativa e há 6 anos dou aula dessa técnica apaixonante a milhares de alunos e alunas através de conteúdos gratuitos, cursos e programas de TV. Nessa imersão, eu vou te ensinar como se tornar uma costureira criativa de sucesso, mesmo que você ainda nem saiba costurar. Na primeira aula, eu te contei como foi que eu comecei, como foi a minha jornada até me tornar uma costureira criativa de sucesso. Lembra que assim como você, eu não tinha habilidade nem um dom especial, que eu tive muita dificuldade nos primeiros passos, problemas financeiros. Precisei de muito estudo, dedicação, fazendo diversos cursos para aprender uma única técnica. Por muito tempo eu acreditei que ser uma costureira criativa de sucesso, uma expert na costura criativa, era somente para poucos e que seria muito difícil eu ter uma renda extra através da costura criativa. Mostrei também os 11 erros mais comuns que iniciantes e até mesmo profissionais cometem na costura criativa, o que dificulta o seu aprendizado dessa técnica que é relaxante, terapêutica e até mesmo fonte de renda. Expliquei cada um desses erros e por que cada um é errado. O porquê que não devemos ficar esperando as condições ideais e perfeitas para iniciar na costura criativa. Essa foi a parte técnica, mas também mostrei o trabalho de diversas alunas na costura criativa. Alunas que aprenderam através do método que eu ensino. E também mostrei nessa primeira aula os meus primeiros trabalhos na costura criativa. E agora eu vou te mostrar como o meu trabalho evoluiu depois de muito estudo, prática e dedicação. E é exatamente isso que acontece quando aprendemos a técnica correta, etapa por etapa, passo a passo. Então, não precisa de dom especial ou de talentos incríveis, e sim da metodologia, da técnica adequada, que todos, que assim como eu, que não tinha habilidade nenhum, conseguem realmente fazer peças dos sonhos. Isso nos desperta o sentimento de quanto somos capazes, aumentando nossa autoestima, nos dá a certeza que somos sim capazes de gerar renda, liberdade, tranquilidade através da costura criativa. Pois a costura criativa, além de ser uma técnica terapêutica transformadora, pode sim gerar renda e transformar completamente a sua vida e de sua família. No final da primeira aula, talvez você tenha se perguntado: Ai, será mesmo que tem jeito? Porque tem coisas que eu não estou fazendo do jeito certo. mas calma, eu estou aqui para te ajudar, pois nessa segunda aula eu vou te explicar o jeito certo de fazer para tornar a costura criativa uma forma mais ainda relaxante, fácil e tranquila de fazer. Mas se você não assistiu à primeira aula, eu recomendo fortemente que você assista essa primeira aula antes de assistir a segunda aula. Lembre-se que estamos seguindo um passo a passo. Isso é uma imersão e é importante que você comece do início, sem queimar etapas, porque eu quero nessa imersão te levar do absoluto zero até você fazer uma peça de costura criativa. É só seguir direitinho a sequência das aulas que você vai entender que qualquer pessoa é capaz de fazer a costura criativa. E então você vai estar preparada para a terceira aula, que é ainda mais importante, pois nessa aula nós vamos colocar a mão na massa. Na verdade, nós vamos colocar a mão na máquina de costura. Mas antes, quero agradecer a
todos os comentários da aula passada. Quando você comenta, você contribui para que o conteúdo seja ainda melhor. E além disso, você faz com que eu e a Diana Queiroga não nos sentimos sozinha aqui do outro lado. Eu e a Diana Queiroga estamos respondendo o maior número de comentários possível, mas tenha certeza que nós vamos ler todos. E agora que você já sabe o que é errado e por que é errado, eu vou te ensinar o certo e por que é certo. E assim você vai entender por que o método que ensino funciona para milhares de alunos. As minhas alunas e as alunas da Diana Queiroga enviam mensagens de obrigado todos os dias, porque através do nosso método de ensino, elas realmente aprendem e realmente conseguem confeccionar as peças que são do desejo dela. E imagine a nossa alegria com isso, porque mais que ensinar, mais do que estar aqui mostrando o nosso trabalho, o mais importante é ver esse retorno, a alegria, as pessoas vendendo as peças, confeccionando para usar, para presentear. Não importa. O que importa é ver o progresso na jornada da costura criativa de cada aluna. Agora, vamos falar sobre os 7 pilares da costura criativa. Mesmo quem é iniciante, mesmo quem já costura, é muito importante saber sobre os 7 pilares da costura criativa. Todo conhecimento é transformador em nossas vidas. Pegue seu caderno e a caneta e anote tudo a partir de agora, porque realmente o conteúdo que você vai aprender é de grande valor, podendo ser transformador na sua vida. Você vai aprender por onde começar e começar do jeito certo. Outra coisa importante é que eu vou deixar para você o material complementar dessa aula, que vai ajudar muito você no seu aprendizado. Assim também como na aula passada, que eu deixei para vocês o material complementar. É importante para você ter esse material para os seus estudos e seu aprendizado. Então, vamos conhecer os 7 pilares da costura criativa. O primeiro pilar é conhecer. Quando você conhece o processo, tudo fica mais fácil. Quando você conhece os meios, tudo fica mais claro para você. Conhecer te dá segurança e te confere poder. Quem conhece se difere das outras pessoas. Mas conhecer o que, Luciene? Você sabe definir com clareza o que é costura criativa? Sabe definir com palavras a técnica costura criativa? Ou ainda você se perde em explicar com clareza o que é a costura criativa? Essa técnica apaixonante que vai fazer a diferença na sua vida. A costura criativa, ela agrega diferentes técnicas do corte e costura, inclusive do patchwork. Realmente a costura criativa é diferente do patchwork, apesar de você poder agregar o patchwork à costura criativa. A costura criativa também tem técnicas específicas, onde o produto principal são peças artesanais, diferentemente do corte e costura, que o foco é peças do vestuário. O patchwork tem técnicas totalmente específicas que abrangem cálculos, medidas precisas e diferenciais exclusivos do patchwork. Conhecer as etapas e saber o quanto é importante seguir um passo a passo, etapa por etapa, como uma receita de culinária, onde existem etapas a se cumprir, que se você colocar o ingrediente na frente do outro, pode realmente prejudicar a sua receita. Nada é por acaso, tudo tem o porquê. E se você assistiu a primeira aula, sabe exatamente o porquê que precisamos seguir etapa por etapa, sem queimar nenhuma, sem pular os processos. Como eu já disse, conhecimento te confere poder. Quando você conhece sua máquina de costura, você consegue dominá-la, você consegue detectar o problema, você consegue fazer a manutenção preventiva e assertiva. Quem conhece economiza dinheiro, economiza tempo e, como eu sempre falo, energia. Energia física, mental e emocional. Aquele desgaste que você tem quando você observa que acabou o dia, que finalizou a semana e você não concluiu o planejado. Escreva aí que conhecimento é poder. O conhecimento vai te diferenciar das outras artesãs. Você pode ser aquela artesã incomum, aquela artesã que consegue finalizar o projeto com um grande diferencial, porque você conhece a técnica, você conhece o método, você conhece a didática, você está um passo além quando você tem
o conhecimento. O segundo pilar da costura criativa é planejar. Como planejar é importante. Tudo em nossa vida necessita de planejamento. E na costura criativa não é diferente. Quando você sabe planejar o seu dia, o seu ateliê, a peça que você vai elaborar, os seus gastos, a lista de material, a precificação do seu produto. Planejamento faz a diferença entre o sucesso e o fracasso. Ele encurta distâncias, ele aproxima você do seu destino de uma forma correta, porque não adianta você chegar no seu destino mais rápido, não adianta você chegar no seu destino de qualquer forma. O importante é chegar ao destino completa, e o planejamento traz isso para você, mas para isso você precisa saber planejar, não é de qualquer forma. Precisa de estudo, precisa do conhecimento que falamos no primeiro item. Está vendo como uma coisa liga a outra? Então, planejar é preciso, é um pilar muito importante na costura criativa. Terceiro pilar, organizar. Você consegue organizar o seu tempo? Você acha que seu tempo está escasso, que você não consegue concluir suas tarefas? Já aconteceu de você começar uma peça artesanal, a mais simples que seja, uma peça de costura criativa, e quando você chegar no meio, no fim, você observa que está faltando o cursor que você precisava, que está faltando uma pequena quantidade de tecido. Faltou o quê? Organização. Você precisa organizar o seu projeto antes de começar. A organização faz toda a diferença na sua vida. A organização financeira, a organização do seu ateliê. Você sabe exatamente onde está a sua fita métrica agora? Você sabe onde está exatamente o molde que você vai confeccionar a peça amanhã? Tudo isso é organização. No seu ateliê, cada coisa precisa de uma casinha. Você sabia disso? Se você comprar uma coisa no seu ateliê, alguma ferramenta, algum objeto, algum item de uma lista de material, e quando chegar no seu ateliê você não sabe onde guardar, então ele não pode estar lá. Cada coisa no seu ateliê tem que ter uma casinha. Na sua casa também. Sabe o que você observa? Que quando isso não tem uma casinha, ele se perde. Daí você perde tempo procurando. E isso é o quê? Dinheiro. Tempo é dinheiro. E a organização faz parte desse conjunto. A organização tem muito a ver com planejamento. E aí a gente começa a observar ainda mais que tudo está interligado. Se você sabe se planejar, você sabe organizar. Um item tem a ver com o outro. Um precisa do outro. Organização é a base de sucesso de grandes empresas, de pequenas empresas. A organização leva você ao seu destino. Saber se organizar pode levar você mais rapidamente à vida que você sempre sonhou. Quarto pilar, costurar. Costurar também poderia ser praticar, mas como eu e você estamos aqui na imersão de costura criativa, eu achei muito propício colocar o quarto pilar com o nome de costurar. Costurar é fundamental, praticar é fundamental. Sempre eu falo para as minhas alunas, e eu acho que você já ouviu isso de mim, que saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Às vezes você consome todo o conteúdo de um curso e não faz nenhum exercício, não pratica nenhuma aula. Quando você chega lá na última aula, você esqueceu totalmente a primeira aula. Comece a fazer já. O momento é agora. O que você pode fazer ao terminar essa aula para começar a delinear a vida que você sempre quis? A vida de costureira criativa que você sempre sonhou. O que você precisa fazer? Talvez fazer o resumo das aulas, talvez fazer um exercício proposto, talvez colocar em prática alguma coisa que está nos 7 pilares da costura criativa. Costurar é a prática da costureira criativa. Do que adianta você saber as técnicas e não colocar em prática? Do que adianta você ficar procrastinando o momento de costurar? Se você tem o conhecimento, o planejamento, a organização, costurar vai ser a coisa mais tranquila para você. Você não vai passar 12 horas na máquina de costura, você vai ter um momento para tudo. Um momento de costurar, um momento de fazer a pausa, de fazer xixi, um momento de você se alimentar, de cuidar da casa, dar atenção para os filhos. Você não vai ser escrava do tempo, você não será escrava da falta de planejamento e da falta de organização. Você vai ter os momentos de costurar. E com isso, praticar. A prática, o costurar, vai fazer você descobrir novas técnicas, praticar as técnicas que você tem aprendido e sim,
poder desenvolver técnicas ainda mais avançadas. A prática te leva à perfeição, aos acabamentos perfeitos e, consequentemente, a mais clientes. E clientes felizes são clientes que trazem novos clientes. São clientes fidelizados. Está observando como tudo isso faz sentido? Quinto pilar, estudar. Isso deve ser uma constante na tua vida. A vida de costureira criativa não é apenas estudar técnicas passo a passo, projetos de costura criativa. Nós temos um estudo muito longo pela frente. A questão do conhecimento, do planejamento, da organização, da prática, mas aí também temos que estudar a nossa saúde financeira, o atendimento de excelência aos clientes, novas embalagens, a gestão do nosso ateliê. O estudo é para sempre em relação às redes sociais, à divulgação, a vendas, ao pós-vendas. Está vendo só? Se você não gosta de estudar, muito difícil você será uma costureira criativa de sucesso. Estamos nessa imersão estudando. Estudar é vida. O conhecimento ninguém rouba de você. Podem levar tudo de você, mas não leva o conhecimento. Quando você tem o conhecimento, quando você tem o estudo, e não é apenas estudar. Estudar e aprender. Aprender. O que é aprender? É guardar dentro de si. E como eu falei, ninguém te rouba. Podem te derrubar. Você pode ficar sem nada, mas quem tem conhecimento prospera. Levanta das cinzas como a fênix. O conhecimento é luz. O conhecimento é vitória. Podem distribuir a riqueza do mundo igual para todo mundo. Os pobres e os ricos terão o mesmo nível de riqueza. Quem tiver conhecimento vai prosperar cada vez mais. Quem não tiver conhecimento vai ficar na miséria, seja pobre ou seja rico. O conhecimento não está na quantidade de dinheiro, está em quantidade de saberes, saber e fazer. Então, encare isso, que estudo vai ser uma constante na tua vida. Isso independe de idade, de classe social, do local da onde você mora. Todos podemos estudar. Está tudo aqui nas nossas mãos. O que você coloca prioridade em sua vida? Talvez você fale assim: não tenho tempo, não tenho dinheiro. Dinheiro também é uma energia, sabia disso? Assim como uma faca pode ser algo que corte o pão ou corte a mão, o dinheiro é a mesma coisa. Se você colocar energia positiva nele, ter esse conhecimento que ele pode fazer a diferença na sua vida, a prioridade vai ser o conhecimento. Dinheiro pode ser investimento e não gasto quando você tem o conhecimento. Então, estudar é um pilar fundamental para a costureira criativa de sucesso. Sexto pilar, dominar. Você vai dominar a sua vida, você vai dominar a máquina de costura, você vai dominar o seu conhecimento, você vai dominar a sua criatividade e isso não tem limites. Você terá o domínio em suas mãos. Domínio é poder. Quando você domina as técnicas adequadas, a metodologia adequada, a didática adequada, você tem o poder. Você faz a diferença na vida das pessoas. Dominar não é dominar outras pessoas, é dominar a si mesmo. É o gigante que você tem que vencer, é a si mesmo. São os nossos medos, os nossos maus hábitos, a procrastinação. Aquela hora que você fala desnecessariamente, aquela hora que você deixa de falar o que é necessário. Isso é domínio. Dominar a sua mente, nossa, como é difícil. Você já teve aqueles pensamentos recorrentes e recorrentes que você não consegue controlar? Essa falta de domínio? Muitas vezes a gente quer dominar o outro, mudar o outro, mas isso não é possível. O único domínio que você tem é sobre si mesmo. Mas que gigante difícil que a gente nos dominar. Mas isso é plenamente possível. Quando a gente quer, a gente pode e a gente consegue. Porque a gente é merecedor. E com isso, você vai ter a certeza que você pode dominar o viés, o vivo, o fole da bolsa, o projeto mais elaborado. Porque para tudo isso, são etapas, são ciclos que você vai conseguir dominá-los. Mas são etapas e ciclos referentes a você, às suas escolhas. O que você escolhe hoje para você? Pare e pense um pouco. Quais são as suas escolhas? As suas escolhas determinam o lugar que você está. As suas escolhas lá do passado trouxeram você até aqui. O momento que você escolheu participar da imersão da costura criativa te trouxe até aqui. Quantos não fizeram essa escolha?
Quantos deixaram para fazer em outro momento? Quantos não quiseram estar aqui? Você escolheu se capacitar, fazer a diferença, ouvir coisas e fazer coisas e saber de coisas que realmente podem mudar a sua vida. Mas isso são escolhas. Isso é domínio de escolhas. Quando você domina a capacidade de não se culpar e sim se responsabilizar, Nossa, eu tenho culpa de estar desse jeito, de estar nesse lugar. não, você tem a responsabilidade de estar até aqui. Troque essa palavra culpa por responsabilidade. Assuma a rédea de suas vidas. Domine as rédeas de sua vida. Escolha que a partir de agora você vai fazer um futuro diferente para você. As suas escolhas determinam um novo horizonte que está à frente de você. O que você vai escolher para você a partir de agora? O que você vai fazer? Logo que terminar essa aula, como eu já falei para você, o que você vai escolher? Qual a vida que você quer para você? Daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Qual a vida que você quer para você? A escolha que você vai fazer hoje vai começar a determinar o seu dia de amanhã. Você não tem controle mais sobre o passado. Você não pode controlar o futuro, mas você pode sim dominar o presente. Domine o presente, domine a sua vida, domine as suas escolhas. Seja responsável por isso. 7º pilar: colher. Isso mesmo. Você vai colher tudo o que você plantou. O que você plantou com seu conhecimento, com seu planejamento, com a sua organização, com sua prática, com seu estudo, com domínio sobre si mesmo, você vai colher agora. O que é que você está plantando na sua vida? Quer colher morangos? Por que está plantando melancia? Quer colher sol? Por que está plantando ventos? Você vai colher tempestades? Presta atenção em relação a tudo que você tem plantado para você em relação à costura criativa. O que você tem feito de diferente? O que você tem buscado? Vamos lembrar lá dos 11 erros? Talvez você fale, Que coisas simples que são aqueles erros. lógico, existem erros maiores, gritantes, realmente existe, mas são nos pequenos detalhes que a gente às vezes vê toda a diferença. São nos pequenos detalhes que às vezes vão fazer grandes diferenças. Ou seja, gota a gota, pouco a pouco, aquilo vira uma inundação, uma bola de neve difícil de controlar. Às vezes você fica pensando só lá no grande problema, nas grandes soluções, mas é no pequeno, é no pouco. Então, você não planta uma árvore, você planta uma semente e tem que ter paciência para colher. Árvores frondosas, às vezes quem a plantou não vai ver nunca ela crescida, nunca vai colher os frutos, mas a pessoa está plantando para as outras gerações. O que você tem plantado por você? Qual é a pequena semente que você tem plantado em relação à costura criativa? São bombardeios de informações? São queimar etapas? É a busca da perfeição? Sim, nós queremos projetos perfeitos, acabamentos perfeitos, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da busca da perfeição que você quer um momento perfeito, o marido perfeito, os filhos perfeitos. Você quer a si mesma perfeita. Você quer o ateliê perfeito, você quer a família perfeita. Quando eu digo marido, filhos, família, eu estou falando em relação ao apoio. Às vezes aquela palavra que você está precisando para você continuar e nós ficamos esperando isso do outro. Fale para você mesmo, se dê pequenos prêmios. Você conseguiu concluir a peça? Se presenteie. Cuidado com o presente que você vai se presentear. Às vezes a gente ganha uns quilinhos a mais e a gente às vezes gasta um pouquinho a mais em relação aos nossos presentes. Pode ser um presente que não envolva nada disso. Talvez você parar para assistir aquele filme que você tanto está querendo assistir com os filhos, com o marido, com seus pais. Aquele telefonema que você está demorando para dar para aquela pessoa que está esperando ouvir a sua voz. Talvez seja aquela volta num jardim. Tá bom, agora não é momento da gente estar saindo, mas no momento adequado, você ir no jardim, ver uma flor, sentir a natureza. Talvez seja fazer um bolo no final de tarde bem gostoso e perfumar toda a sua casa. Talvez seja a arrumação que o teu ateliê tanto precisa. Talvez seja aquele dia de princesa que a gente faz em casa, sabe? Os cuidados com a pele que você sempre está prometendo fazer com aqueles produtinhos caseiros mesmo. Então, são pequenas coisas que você pode se presentear a sua família. Como é gostoso presentear
o outro, porque quando o outro tá feliz, ai, a gente fica feliz também. Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu faço minhas alunas felizes, minha família feliz, sabe quando você dá aquele presente inesperado para a pessoa, ela fica encantada? Não é gostoso? Dar presente às vezes é muito mais gostoso do que receber, e você pode fazer isso. Então, você vai realmente escolher o melhor se você plantar o melhor. Não espere que chegue para você um pacote dourado com laço vermelho com a paciência que você está pedindo. Não é assim, não. Quando a gente pede paciência para Deus, o que vem para a gente? Situações para treinar a nossa paciência. E isso nada mais do que é plantio. Pouquinho a pouquinho você vai plantando a questão da paciência, a questão do amor, a questão do perdão, a questão do treino da costura criativa, a questão do estudo na costura criativa, a questão de você investir na costura criativa. Investimento não é gasto. Então, para e pensa o que eu tenho plantado para mim em relação à costura criativa. Viu só quais são 7 pilares da costura criativa, da costureira criativa de sucesso? Agora conta para mim aqui nos comentários quais desses pilares mais te impactou. Qual desses pilares você vai trazer para a nossa próxima aula, que é a aula 3, a aula mais importante da nossa imersão na costura criativa. Não que as outras não sejam importantes, muito pelo contrário, todas têm sua importância e faz parte de uma sequência que você realmente precisa obedecer. Aula 1, aula 2, aula 3, a aula 4, que é a aula surpresa, todas são importantes, mas a questão da aula 3 é que a mão na massa, ou melhor, a mão na máquina de costura, onde você vai fazer uma peça de costura criativa e uma peça de costura criativa com a Diana Queiroga. Então, não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou a respeito dos 7 pilares da costura criativa. E é muito importante que você fique aqui até o final dessa aula para que eu possa te explicar sobre as peças de costura criativa que você vai aprender amanhã. E eu entendo perfeitamente que o aprendizado acontece de forma bem personalizada, individualizada para cada pessoa. Cada um aprende de um jeito, de uma forma. Uns são coelhinho, querem ir muito rápido. Outros são tartaruguinhas, vão mais devagar. Mas todos vão chegar ao seu destino desde que aplique os saberes. Isso é tão importante, esse é o diferencial. Não importa que você seja coelho, que você seja tartaruguinha, o importante é chegar ao destino. Mais importante que isso é chegar ao destino sem queimar etapas. Qual a diferença do coelho e da tartaruga? Muitas vezes o coelho já estuda e pratica. A tartaruga vai estudar do começo ao fim e depois volta praticando. Mas pode ser outras diferenças também. A questão do planejamento e da organização do tempo. A questão das escolhas, da forma de estudar e de aplicar os seus estudos. É por isso que a Escola de Costura Criativa tem um método que eu criei que ensina qualquer pessoa que queira aprender a costura criativa e viver da costura criativa do absoluto zero até ela fazer a peça dos sonhos, até ela se tornar uma costureira criativa de sucesso. Isso etapa por etapa, onde quem aprende se sente capaz quando conclui um exercício ou um módulo do curso. Mas não só por isso, mas porque ele começa a presentear, a utilizar, a usar as peças que confeccionou, e inclusive, e muito importante, a vender as suas peças. E não é só isso, criam-se histórias, memórias que são feitas com as mãos e a máquina de costura. Quem aí não ama saber que sua filha tem até hoje uma peça que você fez, a sua tia guarda com carinho aquela bolsa, aquela nécessaire, a sua cliente tem a mochila que você fez para o filho de 5 anos ir para a escolinha e agora passou para o outro filho. Isso é mesmo incrível, gratificante e inspirador. Agora deixa eu te fazer um convite. Pega aí seu caderno, observa os resumos e as anotações que você fez. Quanto aprendizado você teve até aqui. Agora imagine o quanto você pode aprender com um método didático que te ensina passo a passo
a chegar a ser a costureira criativa de sucesso que você sempre sonhou. Mas ainda tem mais conteúdo para você. Lembra que eu falei que eu ia te mostrar os principais problemas que ocorrem quando você está costurando? Porque assim, no início a gente não conhece muito bem a máquina de costura, a questão do tecido, agulha, linha, são tantas coisas, tantas funções para a gente pensar. Mas lembra que eu falei para você que conhecimento é poder? Isso mesmo. E quando você consegue entender a máquina de costura, saber se o problema é da máquina de costura ou o problema é da costura, tudo fica mais fácil, fica mais leve, fica mais rápido você resolver qualquer questão em relação ao momento que você está costurando. Bem, existem vários problemas que uma máquina de costura pode acontecer e a maioria deles você consegue resolver aí facilmente no seu ateliê, sem precisar levar para manutenção. Mas eu vou deixar bem claro uma coisa para você, anote bem isso. Existe um limite, uma linha tênue que você deve saber até onde ir, porque se você for muito além, aí pode dar ruim. Então, terá um momento que você realmente vai precisar levar ao técnico capacitado profissional em máquina de costura, seja ela doméstica mecânica, doméstica eletrônica ou máquina industrial, seja a máquina de costura que for. Então tudo há um limite, mas muita coisa você pode resolver aí na sua casa, no seu ateliê. Primeira coisa que eu acho que você já ouviu por aí, que quando o problema está na costura de cima do tecido que você está costurando, o problema, geralmente 90% dos problemas, é na linha da bobina, que é a linha de baixo. E quando o problema está na parte de baixo do tecido do projeto que você está costurando, 90% o problema está na parte de cima, onde passa a sua linha. Então, a primeira coisa a se fazer é observar isso. Se for o problema na parte de baixo do tecido, lembra? Eu falei que o problema é na parte de cima da máquina. Ou seja, observa se a linha está passando corretamente em todos os pontos da máquina. Tire a linha da máquina e passe novamente com cuidado. Você não tem certeza? Vamos olhar o manual? O manual da máquina de costura é fundamental para você. Ele tem que estar ali do lado, na gaveta da mesa da sua máquina de costura, em algum lugar que fique próximo a você. Ah, Luciene, mas eu não tenho um manual, eu comprei a máquina usada, já perdi o manual. Coloque na busca do Google o nome da sua máquina, coloca lá. Manual da máquina de costura, coloca o modelo e a marca. E aí você vai acessar. Alguns você vai conseguir até imprimir que vem em PDF, outros talvez não tenha essa opção, mas você consegue sim acessar de alguma forma alguns conteúdos em relação ao manual da máquina de costura ou manuseio. No YouTube você também consegue colocar lá na busca do YouTube como manusear tal máquina de costura e muitas vezes tem aula completa ali de uma pessoa ensinando você a manusear a máquina de costura. Então, muitas das coisas, você olhando o manual, você já vai resolver. E às vezes, você não percebe e você está passando a linha errada. Ou às vezes, a agulha quebrando, linha arrebentando, pode ser resíduo na linha. O trajeto que a linha faz do suporte até a agulha, às vezes tem resíduo, às vezes tem um nó, às vezes ela está enroscada no suporte, em algum trajeto ela está enroscada e acaba arrebentando linha e até mesmo quebrando a agulha. Então são coisas que você pode observar e resolver facilmente. O ponto está pulando, o ponto está feio, troca a agulha. A máquina está fazendo um barulho estranho, troque a agulha. Muitos dos problemas de sua máquina de costura, basta trocar a agulha. Você troca a agulha da sua máquina a cada 8 horas de trabalho. Como você vai marcar 8 horas de trabalho? Tira uma média, mais ou menos 3 dias de trabalho, dependendo das horas que você trabalha. Se você fica pouco tempo por dia na máquina de costura, talvez uma semana. Você já precisa trocar a agulha. Ah, mas ela tá novinha, eu não quero trocar. Se você fez um projeto mais elaborado, uma bolsa cheia de camadas, também troque a agulha. Também troque a agulha ao final do projeto. Você vai ver a diferença. Se não fosse para trocar agulha, quando você comprasse um pacotinho de agulha, só vinha uma agulha. Mas não é assim que vem várias agulhas, geralmente 10 agulhas, justamente para você fazer essa troca. A troca é fundamental para a qualidade do projeto de costura, para a qualidade da costura. Agora vamos falar sobre o problema estar na linha de cima do seu projeto de costura. Então,
Vamos para a bobina. Verifique se ela está preenchida corretamente, se ela não está colocada invertida. A questão de preenchida corretamente é que ela não pode estar nem muito tensionada, nem muito frouxa. Então, tem que observar isso também. Se a passagem dela está certa, se não há resíduo de linha, de poeira. Olha outro problema que acontece, que às vezes uma simples limpeza de manutenção, a limpeza preventiva da sua máquina, vai resolver todo o problema. Mas isso precisa saber fazer. Existem máquinas de costura que não podem ser lubrificadas. Você precisa saber isso no manual da sua máquina, porque se você lubrificar, pode dar problema. Geralmente são máquinas de costura doméstica eletrônica. Não todas, mas muitas dessas máquinas não precisam de lubrificação. E se você fizer isso, pode dar problema. Assim também como o hábito de usar hidratante, óleo de massagem, óleo de bebê, para fazer determinado material deslizar na máquina de costura. Eles não foram feitos para isso. O óleo corporal é para passar no corpo, o hidratante também é para passar na pele. Imagina a máquina de costura levando esse tipo de produto para dentro do mecanismo dela. Não foi feita para isso e com o tempo pode dar sérios problemas na sua máquina de costura. A maioria dos problemas que acontecem na sua costura pode estar simplesmente relacionado à máquina de costura. Outros problemas podem estar relacionados à costura em si. Um deles, como eu já falei aqui nos erros, a questão de você segurar o tecido de forma que ele fique tensionado na máquina. Você está costurando e você tensiona ele na máquina, ou seja, você segura. E aí o mecanismo da máquina não leva ele de forma adequada durante a costura. Ou seja, você prende os pontos e isso também vai diferença. Ou você puxa também o tecido e isso também vai dar diferença. Então, esse costume de costurar pode sim dar diferença. A questão de você nunca mudar o ponto durante o projeto de costura. Você precisa fazer a costura definitiva, costura de segurança, pesponto, e todos eles são pontos diferentes, de tamanhos diferentes, e você precisa conhecer. Lembra que conhecimento é poder? A questão também de você tensionar a linha demais, ou de você soltar a linha demais. Ai, tem medo de mexer na tensão do pé calcador, tem medo de mexer na tensão da linha e muitas vezes até na tensão da bobina. E isso faz diferença no resultado da costura. E é problema de costura que está interferindo no seu projeto de costura criativa. Sim, existem outros problemas. Para não estender tanto aqui nessa aula, vou deixar mais algum deles no material complementar que eu preparei para você. Em relação a também você não saber fazer curvas adequadas, costura reta adequada e sempre reclamar que o seu projeto de costura criativa, mesmo mais simples, está com a costura feia e não tão apresentável. Mas agora eu quero saber de você se você já enfrentou um problema de máquina ou um problema de costura, ou os dois. Coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber se você também já passou por isso, porque eu já passei por todos. Então, quando você sabe detectar o problema, conhecer o problema e solucionar o problema, tudo fica mais fácil. E o seu caminho para se tornar uma costureira criativa de sucesso, muito mais tranquilo, fácil e rápido. A costura criativa pode ser feita por qualquer pessoa que queira aprender, que queira uma oportunidade de mudar de vida, de ter mais autoestima, de ter foco no momento presente com algo produtivo e encantador. É uma forma de ter uma renda extra ou mesmo a renda principal de sua casa, de sua família. É uma forma de ter liberdade financeira e mais liberdade também de tempo. Assim como eu, como a Diana Queiroga e muitas das minhas alunas que já trabalham com a costura criativa, tem a sua renda em um ateliê de sucesso, fazendo peças lindas, presenteando, se presenteando, vendendo, porque a costura criativa oferece infinitas possibilidades de trabalho. Você pode sim trabalhar sem um nicho definido, como minhas alunas também. Existem alunas que não têm nicho definido e já trocaram de máquina, já reformaram o ateliê e formam filas de clientes na sua porta. E a lista tá grande de pedido. Aí eles falam, não, eu falo assim, olha, para agora eu não consigo, eu preciso de 2, 3 dias, tal. Não, eu espero, porque eu quero a sua. Comprei 2 máquinas industrial, comprei a primeira, a reta, né, que eu tava precisando. Depois aí sobrou uma graninha, comprei aquela overlock. Sobrou uma graninha, reformei o ateliê.
fiz do meu jeito, parede pink, escrita, adesivo. Isso é uma escolha que faz ela feliz. Não existe uma verdade única, uma verdade acabada que tem que ser daquele jeito e pronto. O que tem que ser feito é algo que te faz feliz, que faz você se encontrar. Costura criativa é isso, é encantamento, é felicidade, é prosperidade para quem sabe trabalhar. Mas também existe aqueles nichos super definidos. Você pode sim trabalhar no nicho de maternidade, de bebês, de artigos escolares, artigos para os pets, decoração da casa, de quartos de bebê, acessórios femininos, bolsas femininas, artigos masculinos, enfim, uma infinidade de oportunidades e possibilidades a costura criativa oferece. Quantas pessoas nesse momento de crise mundial conseguiu renda extra fazendo máscaras e continuam fazendo máscaras até hoje. E assim, não só se ajudam, como ajuda outras pessoas também através dos seus produtos. Porque a costura criativa também é isso, não é benefício só para você não. É benefício para as pessoas que procuram seus produtos, pessoas que nem sabem que precisam dos seus produtos e muito em breve vão conhecê-los. Você pode criar produtos exclusivos, personalizados, feitos especialmente para aquela pessoa. Você atende necessidades, você atende desejos, você sana dores através da costura criativa. E eu quero que você faça parte disso tudo, que você seja mais feliz, que você encontre um meio de terapia relaxante para você, um hobby, que você tenha foco, calma, se sinta realizada e principalmente que você tenha a renda extra que você tanto precisa e quem sabe a renda principal que você tanto almeja através da costura criativa. Com essa jornada na imersão da costura criativa, você está aprendendo a forma certa de fazer a costura criativa e também que os erros fazem parte do processo, mas quando você conhece esses erros, você também encurta caminho, porque é muito inteligente aprender com os erros dos outros, não é mesmo? E isso com certeza agrega ao seu aprendizado, ao seu desenvolvimento e ao seu caminho de sucesso que você tanto merece. E a Diana Queiroga também tem um recado para você, por isso que você deve ficar até o final dessa aula. Pois amanhã vamos confeccionar 2 peças de costura criativa. Ai, mas eu ainda nem sei costurar. Pois fica tranquila que essa aula é para você. Vamos explicar detalhadamente, passo a passo, como fazer as peças e mais que isso, são peças que você vai poder presentear e até mesmo vender. Como eu falei, ao final da aula você vai saber que peças são essas. Lembrando que o material complementar em relação a essa aula vai estar disponível em PDF nos grupos VIP do WhatsApp. Você ainda não está no grupo? Ainda há tempo de entrar. Basta clicar no link abaixo, mas é muito importante assistir todas as aulas para você não perder nada e assim está concluindo essa jornada etapa por etapa. Em relação à aula de amanhã, você também vai receber lista de materiais, moldes, tudo direitinho, mas isso é exclusivo somente para quem estiver dentro dos grupos VIPs do WhatsApp da imersão na costura criativa. E não esqueça que hoje às 19 horas teremos aula ao vivo, isso mesmo, onde você vai tirar as suas dúvidas em relação à aula de hoje. Você tem que participar. Lembra que eu já avisei que você vai receber um certificado de conclusão de curso na imersão da costura criativa? Para isso, é importante que você participe de todas as aulas, que anote tudo, que não perca nada. E antes de você assistir o conteúdo que a Diana Queiroga preparou para você, quero agradecer a todos os comentários. Eu e a Diana Queiroga estamos super felizes por você comentar, participar de nossas aulas que foram preparadas com muito cuidado, planejada especialmente para você. Por isso também você vai confirmar a sua participação comentando aqui embaixo o que você achou da aula, se você já vivenciou alguma experiência que eu passei na aula aqui para você, ou se também ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu, Diana Queiroga, vamos adorar ver e responder o maior número de comentários possível. Assista agora o conteúdo que a Diana Queiroga preparou para você e até nossa próxima aula! Olá! Que bom que estamos aqui juntas hoje novamente no segundo dia. Isso mostra que você se preocupa com a sua capacitação, com o seu aprendizado e com o seu crescimento na costura criativa. Então deixa eu me apresentar para vocês que chegaram aqui agora. Eu sou Diana Queiroga,
professora de costura criativa, especialista em quilt e pet appliqué, que ama, sou apaixonada pelo que faz. Na aula de ontem eu falei sobre os erros recorrentes no nosso trabalho do quilt e do pet appliqué, aqueles erros que futuramente podem aparecer aí para vocês, né? Dúvidas frequentes que podem aparecer e ocorrer na vida de vocês aí que estão começando, trilhando o caminho do quilt e do pet appliqué. Na aula de hoje, eu vou te ensinar a começar do zero, né? A não cometer os erros e ser uma costureira criativa de sucesso. Se você ainda não assistiu a primeira aula, vai lá e assiste, tá bom? Ela vai ficar disponível por pouco tempo. Aproveita, porque o conteúdo é bastante rico de aprendizado lá. Então, corre e assiste. Como eu falei, eu vou te ensinar o jeito certo para que você não possa ficar dando voltas e voltas em busca daquele conhecimento, em busca daquilo que você tá tentando aprender, né? Informações tem aí as mil informações, tem milhões de informações aí a todo tempo. Só que você precisa filtrar, né? Você precisa ver o que eu quero aprender. O que eu quero mais específico. Eu vou seguir os conselhos de A ou de B, então você tem que filtrar isso e filtrar também aquela pessoa que te dá a informação precisa, sem arrodeio, sem enrolação, aquilo que você precisa saber, aquilo que vai te ensinar a fazer todo o trabalho que você deseja fazer. E não precisa muita coisa, não precisa de enrolação, não precisa arrodear muito para você chegar onde eu cheguei. É só observação. Observando, tendo paciência e dedicação, você consegue fazer sim todo o processo do quilting, do pet appliqué, da mesma forma que eu faço, da mesma forma que eu aprendi. E eu aprendi sozinha, sem ter ninguém para me ensinar. Mas eu vou te ensinar a fazer o que eu faço de um jeito bem simples, de um jeito que você vai pensar assim, puxa, nunca tinha pensado que era tão fácil. Tem 3 coisas que eu vou te dizer, básicas. A primeira, não queime etapas. É imprescindível isso que eu vou lhe dizer, porque eu já fiz isso e me arrependo. Não queime etapas. Siga todas as etapas. O que você vai aprender aqui na imersão, siga as etapas certinhas. Desde quando a gente começou a mostrar até o final, não queime. Isso vai te trazer perca de tempo lá na frente, você vai ter que voltar. Então é muito importante que você siga sempre um passinho de cada vez. A segunda coisa, com as informações aos montes que hoje existem no nosso meio, no mundo virtual, filtre aquilo que você mais quer aprender, filtre aquilo que você fala assim, não, eu vou salvar isso aqui porque isso aqui vai me agregar valor. Não adianta você sentar o dia todinho e começar a assistir aulas e aulas e aulas e aulas, no final do dia você olha assim, mas o que eu aprendi? O que foi relevante para mim? Então você filtra aquelas informações, né? Filtra as pessoas que você quer realmente aprender com ela. Preste atenção na pessoa que quer te ensinar de forma rápida, prática e sem enrolação. Isso é importante. Não precisa dar volta ao mundo para entender a colocar um calcador de quilt na sua máquina. Não tem necessidade. Em questões de minutos, eu consigo te mostrar como eu coloco aqui o meu calcador. Em questões de minutos, eu consigo te mostrar como eu faço um nome na minha máquina, um nome com calcador de quilt. Por que nome? Porque eu não tenho bordadeira. E como eu não tenho bordadeira, o que foi que eu fiz? Eu me inventei. Eu ousei e comecei a escrever palavras usando o calcador de quilt, a linha e o tecido. Então foi dessa forma, buscando o que eu não tinha, porque eu queria colocar nomes em peças. Eu queria personalizar peças. E eu não tinha bordadeira, então eu me reinventei e busquei formas de fazer isso com o que eu tinha, que era o meu calcador de quilting, a minha máquina reta, que pode ser uma doméstica ou uma industrial, não importa, você faz em qualquer máquina o quilting, e linha e tecido e criatividade e força de vontade. E eu consegui. Então eu não preciso dar uma volta ao mundo, passar um dia te mostrando caminhos. Em minutos eu consigo te mostrar como é que eu faço.
E em minutos você consegue aprender também, se você se dedicar, se você prestar atenção, observar. Terceira coisa que eu vou te falar, aprenda com quem vai e sabe te ensinar de maneira prática e rápida a chegar onde você quer. Essa é importante. Na aula anterior eu falei sobre erros constantes, erros que costumam acontecer no nosso meio, no quilt, no pet appliqué, na costura criativa. O primeiro erro que eu falei foi sobre a questão das linhas. Vou te mostrar que a linha é importante sim no resultado final do nosso trabalho. Por quê? Porque existem vários tipos de linha hoje em dia. Então, é importante que você escolha a sua linha de acordo com o material que você vai usar, de acordo com o trabalho que você vai fazer. A linha de algodão foi criada especialmente para o vestuário. Por quê? Ela é mais fraca, ela é mais frágil. No quilt, ela não dá certo, ela arrebenta muito. Então, o ideal é que você use linhas no quilt mais resistentes, aquelas linhas de poliamida, que você consiga trabalhar sem que ela arrebente. Existem as linhas próprias para quilt, mas se você não tem, você consegue fazer com as linhas de poliamida, as linhas de bordar. Você consegue fazer tranquilamente. É só você ajustar certinho os seus materiais e você consegue fazer sim. Outro erro que eu falei foi sobre a estruturação. No quilt é importante ter um estruturador. No quilt é necessário ter o tecido de topo, a manta, o estruturador aqui e o forro aqui embaixo. Muitas vezes o forro, que é o último, pode ficar para a segunda etapa do processo da peça. Mas se aquele quilt, por exemplo, for na aba de uma bolsa, então esse forro ele pode ser deixado para lá e colocado posteriormente. Se for um jogo americano e você queira fazer ele desde o início, aparecer o quilt na parte de cima e na parte de baixo, então você tem que fazer esse sanduíche: tecido, estruturador e forro, certo? Então isso é importante, a estruturação da sua peça por quilt é muito importante. E outro erro foi a questão dos calcadores. Isso é primordial, isso é muito importante. Por quê? Existem calcadores de quilt para domésticas e existem calcadores de quilt para industriais. Nenhum substitui o outro. Eu não consigo usar o de quilt, o da doméstica na industrial, nem o da industrial na doméstica. Não dá, não consegue. Então é importante que você veja isso. E muita gente não consegue fazer o seu quilt somente por isso. Porque ao invés de comprar o calcador certo, comprou o calcador. Eu tenho um industrial, então eu fui lá na loja, comprei o da doméstica. Você não vai conseguir fazer um quilt nela com esse calcador da doméstica nunca. Isso traumatiza a pessoa, deixa a pessoa angustiada, diz que aquilo não é para ela. E na verdade é só um detalhe. É só um calcador que você comprou trocado ou que a própria loja trocou para você sem querer. Então isso é importante. Esses são os principais erros do quilt no pet appliqué. Quais são os erros, né? Os facilitadores hoje. A escolha dos materiais. É muito importante a escolha do material. Não adianta você querer um trabalho perfeito, um resultado perfeito de um trabalho, se você escolheu fazer o pet appliqué em um tecido de má qualidade, um tecido que não aguente o calor do ferro. Por quê? Porque o pet appliqué hoje necessita de ter um processo que é o ferro de passar. Como eu uso o termocolante definitivo da Tecleba, então eu preciso daquele tempo, eu preciso daquela temperatura e não é todo tecido que vai aguentar aquilo. Então é preciso ver a questão dos materiais de qualidade, termocolante de qualidade. Isso é primordial para o resultado final do seu trabalho, para que ele tenha acabamento perfeito, para que ele seja visto pelas pessoas e a pessoa possa dizer: uau, que trabalho lindo. São esses cuidados que a gente precisa ter. São esses cuidados que a gente precisa saber que a gente vai fazer isso e lá na frente ele vai ser reconhecido como um trabalho bem acabado. É muito bom quando você vai entregar uma peça para a pessoa, ou até mesmo numa feira, alguma coisa assim, a pessoa abre aquela necessaire, aquela peça, diz: meu Deus, coisa mais linda o acabamento, não vejo costura em lugar nenhum. Isso é muito bom, você olhar e perceber isso. Então vamos juntas trilhar esse caminho das curvas do quilt, né?